Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a calcular o seno e o cosseno de um ângulo qualquer, tá? Nós aprendemos a calcular seno e cosseno de ângulos que estão entre 0 e 90, né? Então, vamos estender esse conceito. Para isso a gente precisa desse ciclo aqui, ó, que é chamado ciclo trigonométrico, que nada mais é do que essa circunferência que tem raio 1. O que é o raio de uma circunferência mesmo? É a distância entre o centro da circunferência até a borda aqui, né? Até a circunferência. Essa distância aqui é 1. E essa circunferência ela tem um centro na origem do sistema cartesiano, ou seja, o centro está coincidindo com o ponto 00 aqui no eixo x e y, tá? Lembrando que o plano cartesiano é composto por dois eixos, né? O eixo x e o eixo y. Então, para a gente determinar o seno e o cosseno agora, então, de qualquer ângulo, a gente precisa saber como marcar os ângulos aqui no círculo trigonométrico. Tá? Por convenção, todos os ângulos eles vão ser marcados a partir desse ponto aqui. A partir desse ponto E. Tá? Então, por exemplo, se eu quero marcar um ângulo de 30 graus, eu começo aqui no ponto E e vou até uma abertura de tal modo que aqui seja 30 graus. Tá? Aqui é difícil de chegar no número exato, mas aqui, por exemplo, então, ó, essa abertura aqui entre essa reta é o ângulo de tá marcando um ângulo de 30 graus correspondente a esse arco. Aqui a gente fala que isso aqui é a origem do arco e aqui é a extremidade do arco. Beleza? Então, marcado um ângulo aqui no ciclo trigonométrico, e esse ângulo agora pode ser qualquer, né? Ó, se eu quero marcar um ângulo de 90 graus, ele está aqui. Esse é o de 90, esse é o de 180, esse é o de 270, esse é o de 360 e assim por diante. Dá para marcar, inclusive, ângulos maiores que 360. Tá? O que seria um ângulo, por exemplo, de 380? Seria dar uma volta completa mais 20 graus aqui. Ele pararia aqui, ó. No mais ou menos aqui, né? 380 graus. Então, eu dou uma volta completa e paro aqui de novo. Aí, o que é importante observar, né? Ó, que o ângulo de 20 graus e o ângulo de 380, eles têm a mesma origem e a mesma extremidade. E uma outra observação, a gente pode marcar tanto ângulos positivos quanto ângulos negativos, tá? Se eu tivesse partido da origem dos arcos aqui e viesse nesse sentido agora horário, aí esse ângulo aqui seria negativo. Tá? Aqui no programinha não marcou o ângulo negativo, ele marcou esse ângulo aqui, tá? O positivo. Mas o importante, né, é a gente ver que para qualquer que seja o ângulo, né, maior que 360 ou então menor que zero, sempre vai ter um ângulo correspondente a ele que está entre 0 e 360. Tá? Igual a gente viu aqui, ó, quando a gente marcou o ângulo de 380, a gente viu que ele tem a mesma extremidade e a mesma origem que o ângulo de 20 graus. Esses dois ângulos eles são chamados de congruentes ou côngruos. Tá? Então, ó, por exemplo, o ângulo de menos 90 graus, esse aqui, ó, o ângulo de menos 90 graus, que é daqui até aqui, ele é congruente ao ângulo de 270 graus. Beleza? Como vocês já viram eu mexi aí aqui nos ângulos, vocês já devem ter percebido o que vai ser o seno e o que vai ser o cosseno de um ângulo, né? Só de eu mexer aqui nesse programinha aqui que dá para fazer usando esse software aqui que é o GeoGebra. Vocês já perceberam ó, o que vai ser o seno, por exemplo, do ângulo de 41 graus? Vai ser essa medida aqui, ó, que é a projeção ó, da extremidade do arco que você está medindo. É a projeção no eixo Y. Isso é o seno. E o cosseno é a projeção dessa extremidade aqui, ó, no eixo X. Tá? Então, aí tem até como é que fala? É
uma maneira de decorar, né? O cos de cosseno, né? Cosseno de cansado, então é porque está deitado, e o seno é de quem está em pé, tá? Cosseno deitado, seno em pé. Então, ó, o seno e o cosseno, então, de qualquer ângulo no ciclo trigonométrico vai ser sempre isso, a projeção da extremidade nos eixos. O seno é a projeção da extremidade no eixo y e o cosseno é a projeção da extremidade do arco no eixo x. É só essa a definição de seno e cosseno agora para qualquer ângulo. E se vocês observarem, isso não foge da definição de seno e cosseno no triângulo retângulo. Porque, por exemplo, qual que seria o seno de 41,34 se a gente estivesse usando o triângulo retângulo? Ó, se vocês enxergarem, isso aqui é um triângulo retângulo. Isso é um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é de 90 graus. Qual que era a definição do seno de 41 lá? Lembra? Era o cateto oposto ao ângulo de 41 dividido pela hipotenusa. Então, é esse que é o cateto oposto dividido por esse lado que é a hipotenusa. Mas lembra que esse círculo aqui tem raio 1? Isso é o raio, que é a hipotenusa desse triângulo aqui. Então, quer dizer que o seno de 41 é esse lado dividido por 1. Ora, mas qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o seno é esse lado. Ah, mas você falou que era esse, né? Mas realmente ó, porque o tamanho desse lado é igual ao tamanho desse lado. Viu que a definição do seno no ciclo trigonométrico não fugiu da definição do seno no triângulo retângulo? Ficou a mesma. E o cosseno, ó, a mesma coisa. Eu lembro que o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ah, mas a hipotenusa é 1. Então, cateto adjacente, que é isso aqui, dividido por 1, vai dar isso aqui. Então, isso é o cosseno desse ângulo aqui. Tá? Então, é isso aí, gente. Ó. Então, vamos fazer alguns testes aqui. Ó. Qual que seria o seno de 120? Ó, vem aqui, marco o ângulo de 120. Ó, o seno de 120 é esse tamanho. Esse tamanho aqui, ó, como isso aqui são as coordenadas desse ponto, esse tamanho aqui é justamente a coordenada y desse ponto aqui, ó, que é 0,8. E quanto que é o cosseno de 120, ó? É esse tamanho aqui, que é justamente a coordenada x desse ponto aqui, ó, que é menos 0,51. Ó, aqui dá pra gente ver o seno e o cosseno de alguns ângulos importantes. Ó. Por exemplo, qual que é o seno e o cosseno de 90 graus? Vou tentar colocar bem no 90. Aqui está com muitas casas, então tem que ser muito preciso para chegar no 90 aqui certinho, tá vendo? Não chegou no 90, tá 90,072. Mas se você conseguisse chegar no 90 aqui certinho, quem que seria o seno? Ó? O seno seria 1. E o cosseno? 0. Quem que é o seno e o cosseno de 180? Ó, tá vendo que ó, o seno de 156 é esse tamanho aqui. E aí, à medida que a gente vai aumentando o ângulo, o seno vai diminuindo até chegar em 0. Chega em 0 quando o ângulo chega a 180. E o cosseno, ó, ele vai aumentando. O cosseno aqui ele vai aumentando, vai aumentando até chegar em 1. Chega em 1 quando o ângulo é 180 graus. Agora eu consegui, ó. Ângulo de 180 graus, o cosseno é menos 1 e o seno é 0. Ó, qual que é o seno e o cosseno de 270? O seno de 270, ó, agora, como o seno está na parte negativa do eixo y, o seno é menos 1 e o cosseno, 0. E o de 360, ou 0, né, porque são ângulos congruentes, porque tem a mesma extremidade e a mesma origem. O seno de 0 ou de 360 é 0 e o cosseno é 1. Tá? O cosseno é o azul, está dando 1, que é a distância daqui até aqui. E o 0 e o seno, que é 0, que não apareceu. Tá? Então é isso aí que é essa que é a definição de seno e cosseno agora para qualquer que seja o ângulo. Quer saber o seno, por exemplo, vamos lá, 300, de 400. Qual que é o seno de 400? O que eu faço? Ó,
400 eu tenho que dar uma volta completa. Seno de 400 deu 360. Aí tem que andar mais. Para 400 falta 40. Então, vem aqui, ó, até o 40 graus. Então, o seno de 400 vai ser isso aqui, que é 0,643, e o cosseno vai ser esse tamanho aqui, que é 0,76. Beleza? É isso aí.